Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos aqui para mais uma live. Deixa eu colocar o tema aqui. O tema de hoje é negociação lucrativa. Então vamos entrando. Então deixa eu ajustar aqui negociação lucrativa. Aprenda a negociar, precificar. Honorários. Beleza, agora sim ficou o tema completo, beleza? Então vou aguardar vocês entrarem aí. Domingão de manhã, né? Eu sei que não é fácil acordar cedo para estudar, mas faz parte, né, pessoal? Eu acho que como advogado a gente até já acostumou a fazer isso. Deixa eu ajustar o celular aqui. Estão me ouvindo e me vendo bem? Vão me dando um norte aí. Ó, o Fabrício já entrou. Fabrício, você consegue me ouvir bem? O áudio tá bacana? Então, para quem já entrou aí, vamos compartilhando aí através do aviãozinho aí com os colegas advogados, né, para com quem possa interessar neste assunto de hoje, que é negociação lucrativa, tá? E a intenção desta aula é ensinar você, advogado, a negociar e precificar seus honorários, beleza? Então, eu só vou aguardar um pouco de mais pessoas entrarem e aí em breve a gente inicia a live de hoje, tá bom? Domingão, todo mundo, né, querendo descansar aí, mas, né, neste início de ano é bom também a gente dar uma atualizada aí, né, compartilhar experiências para a gente começar um ano bem, um ano que eu estou confiante, principalmente na atuação dos advogados aí trabalhistas, que eu sei que vai ser um ano que vai existir muitos litígios e a gente vai ter que estar preparados aí para conseguir resolver esses problemas, bem como negociar com vários clientes, tá? E quando eu falo vários clientes, eu vou falar um pouco da experiência minha aqui. A minha experiência é mais na área civil e trabalhista. Então, assim, os exemplos que eu vou dar aqui hoje são mais voltados para essa área, mas você pode tentar interpretar essas negociações que eu faço aqui e levar para a sua área, tá? Então, quando eu falo em negociação lucrativa, o que eu quero dizer com isso? Que os seus honorários devem ser negociados de uma forma que você lucre com isso e que você trabalhe com dignidade. Eu fico literalmente indignado com os colegas advogados que cobram uma mixaria para prestar um determinado serviço. E seja ele por ato ou não, o que seria por ato? Só para aquela diligência específica, eu acho que a gente tem que ser bem remunerado. E eu, além de ver colegas cobrando preços baixíssimos, eu também já vi empresas oferecendo preços baixíssimos. Então é por isso que a gente tem que se valorizar e saber negociar, né? Isso vale até para propostas de emprego, né? Às vezes a gente vê valores tão baixos para os advogados trabalharem que, sinceramente, eu nunca me submeteria a uma proposta indecente daquela. E tem gente que aceita e acaba, né, se acomodando ainda, percebendo um valor tão baixo. Então é por isso que eu estou aqui. Eu quero dar um conteúdo para vocês, para que vocês possam, de fato, entenderem, né, alguns pontos importantes para você conseguir fechar um bom contrato, beleza?
Só que antes disso eu quero dizer que são vários tipos de cliente, né? Voltado aqui para o meu nicho, eu lido com empregado, com empregador, né? E quando eu falo empregado e empregador, eu tenho que lidar com empregado de baixa renda, aquele outro empregado que já percebe um valor bem maior, e com as empresas não é diferente. Às vezes eu estou lidando com empresa que tem um faturamento mensal no máximo de 3, 4 mil reais, e outra empresa que já fatura ali 50, 200 mil reais. Então, primeira questão que deve ser observada aí, né, a condição econômica do seu cliente. Se você falar para aquele cliente de baixa renda que você vai cobrar R$ 1.000 de entrada, sendo que ele fatura R$ 2.000 por mês, com certeza ele vai achar seu serviço caro. Sendo que aquele outro que já ganha lá 10, 20 mil reais vai achar barato. Então, esse ponto é relevante. O que é caro para um não é caro para o outro. Você não tem colegas assim, colegas bem-sucedidos e mal-sucedidos? Se você chamar o seu colega, né, bem-sucedido para ir jantar num restaurante caro, ele vai tranquilamente. O outro que já não está em uma condição tão favorável, ele vai pensar, né, 10 vezes se vai ou não, e se ele for, ele vai ter uma certa dificuldade de pagar a conta. Então, da mesma forma acontece quando a gente está negociando. Eu vejo muito isso. E a tabela da OAB, ela traz lá aqueles valores mínimos, mas nem sempre aqueles valores mínimos eles são um parâmetro correto para você conseguir fechar um contrato, né? Então é por isso que eu acho que você, né, tem que analisar vários aspectos. Eu gosto muito, pessoal, fica a dica aí, de analisar cada caso de acordo com o artigo 36 do Código de Ética da OAB. Lá ele te dá parâmetros muito mais concretos do que a própria tabela da OAB, que fixa ali os valores mínimos que você pode cobrar, né, sob pena de infração disciplinar. Então, eu particularmente, o que eu faço para conseguir precificar e cobrar um valor que eu entendo que é justo, que é razoável, né, para ambas as partes? Eu faço o estudo ali do artigo 36 voltado para aquele cliente específico, ou seja, eu analiso a condição econômica dele, analiso o meu status atual, né? Porque, por exemplo, no início de carreira eu cobrava um valor, agora eu já não cobro o mesmo valor para fazer o mesmo ato, por exemplo, uma audiência, uma sustentação oral. E por que eu não faço isso? Porque no decorrer desses 7 anos eu passei a ganhar mais. Então, antigamente para mim, no início da minha carreira, talvez 200, 250 reais para fazer uma audiência era razoável. Agora eu já não acho, entendeu? Então, assim, você tem que se valorizar também. Você teve uma trajetória na sua profissão, então você deve explicar isso para o seu cliente. Olha, por que eu não cobro 200, 250 reais para fazer uma audiência? Por que eu não cobro valor X ou Y para fazer uma petição inicial, para fazer uma defesa, que a gente vai falar agora? Porque eu já tenho uma trajetória nesta área, porque eu já tenho uma experiência nessa área. E se você não tem, você tem que mostrar para o cliente qual que é o diferencial que você vai fazer naquela ação, naquele ato, para ele confiar em você e entender por que você está cobrando aquele valor. Por exemplo, no início de carreira, eu não tinha escritório, não tinha experiência, não tinha, né, o porquê, às vezes, de mostrar para o cliente que meus honorários iam ser um valor X. Mas eu mostrava para ele alguma diferença específica que eu ia ter com ele ali, para ele se sentir confortável. Por exemplo, eu não tinha muito processo, então a atenção que eu tinha maior era para aqueles processos que eu tinha. E era uma visão minha mesmo, e não de outras pessoas, que é o que acontece em grandes escritórios. Então, uma dica bacana aí é que você pode falar: olha, eu que vou tomar conta do seu processo, eu que vou fazer todas as manifestações, eu que vou em todos os atos processuais, eu vou ficar prestando atenção neste processo o tempo inteiro, porque eu não tenho tantos processos assim ainda, mas eu quero fazer diferença no seu, eu quero mostrar, né, porque eu quero ser o seu, por exemplo, eterno advogado, né? Porque se eu conseguir fazer um bom trabalho no seu caso, você vai voltar a me contratar.
entendeu? Então, assim, é importante você dizer isso no início de carreira, mostrar o seu diferencial, porque grandes escritórios, o que a gente costuma fazer na prática? O grande escritório recebe, eu já trabalhei em 3 grandes escritórios, e hoje, em algumas situações, eu também faço isso, que é normal, faz parte da cadeia, né, produtiva, faz parte, inclusive, dessa gestão, né, para a gente conseguir ter mais tempo. A gente delega para outras pessoas fazerem. Então, assim, grandes escritórios, vamos lá, ele fecha com cliente X. Aí, por exemplo, o cliente é civil, ele vai passar para o coordenador civil dele, o coordenador civil vai ter ali mais uns 3, 4 subordinados, ou apenas um, para tomar conta daquele cliente. Então, é muito comum isso acontecer. Fecha lá com a grande empresa, tem várias audiências por mês. Pode ter certeza, não é o dono do escritório que vai ficar indo lá na audiência, não. O dono do escritório vai delegar para os advogados dele fazerem essas audiências. E por que isso é comum? Porque a gente acaba, né, ganhando tempo para fazer outras coisas. Eu aqui no escritório, eu cheguei à conclusão que para eu de fato ganhar dinheiro, eu tenho que captar cliente. E captar cliente eu não faço indo em audiência, indo em sustentação oral, indo no fórum pedindo agilidade no processo. Eu costumo fazer isso de vez em quando, sim, quando eu estou com a agenda vazia de cliente. Como assim a agenda vazia? Eu tenho 4 horários durante a semana, faltou 2 clientes que desmarcaram. Beleza, então vou caçar alguma coisa para fazer. Aí sim, eu dou um pulo no fórum, vou em alguma audiência e tal. Ou com clientes que realmente fazem toda a diferença financeira aqui no escritório, ou por questões de afinidade mesmo, que eu já tenho com o cliente. Aí sim a gente começa a se organizar para olhar esse processo mais de perto. Então isso também é importante, tá? E isso faz parte da sua negociação, mostrar o seu diferencial, como você vai acompanhar esse processo, como você vai cumprir aquele ato, para ele ganhar essa confiança em você, beleza? Outra questão, então já falei da condição econômica do cliente, já falei do status que você se encontra hoje, tá? Então eu dei algumas dicas aqui de, né, o que você pode falar no início de carreira e o que a gente pode falar já com experiência mais avançada, né? Que aí ele vai entender que isso acaba incorporando aí no preço dos seus honorários, tá? Outro fator relevante, a complexidade do assunto. Tem ações que chegam aqui que eu sei que o cálculo que eu vou ter que fazer é mais complexo, os assuntos que eu vou ter que debater, eu tenho certeza que vai para o TST. É um processo às vezes que demanda contra várias empresas, então vou ter uma dificuldade inicial ali de citação, bem como no futuro, de citações por edital. Às vezes são processos que envolvem perícia. Então, quando eu vejo a complexidade da ação, eu já também começo a imaginar o preço. E como que eu faço isso? Quanto menos complexo, mais barato eu posso fazer. E quanto mais complexo, mais caro eu vou cobrar. E se você não faz isso, você vai estar perdendo dinheiro, porque quanto maior a complexidade, maior vai ser o seu tempo de estudo, maior vai ser você quebrando a cabeça ali. Então, assim, você tem que tomar essa cautela. Tempo é dinheiro, e se você perde tempo sem ganhar dinheiro, você vai estar sendo mal remunerado, tá? Então preste atenção nesse detalhe também, complexidade do assunto, tá? Outro ponto relevante, o valor da causa. Isso eu falo, né, até para os meus alunos do 10º período lá, quem já foi meu aluno sabe que você não pode cobrar o mesmo valor em todo tipo de ação. Exemplo aqui, vamos imaginar que eu estou advogando para um reclamante, e esse reclamante me trouxe uma ação de R$2.000. Aí eu te pergunto, como que eu vou cobrar desse cliente R$1.000 e, por exemplo, 30% sobre o êxito? Eu vou ganhar mais que ele, e o código de ética veda isso. Agora um segundo exemplo, um cliente me trouxe uma ação de R$40.000. Será que seria razoável cobrar uns 3.000 de entrada e parcelar para ele talvez uns 30% sobre o êxito? Aí o cliente fala, não, tá caro e tal. Então
Então, como que eu fecho com esse cliente aqui hoje? Quando algum cliente fala que está caro, por exemplo, esse aí de R$ 2.000, eu teria que realmente retirar a entrada. Ou se eu não quisesse retirar a entrada, eu teria que cobrar, por exemplo, já que ele tem R$ 2.000 para cobrar no judiciário, talvez eu cobraria ali R$ 200 de entrada e 800 para ele, né, sobre o êxito ali da ação. Ou se você quiser colocar em percentual, 50%, porque vai que ele ganha lá os R$ 2.000, aí você ganha no mínimo 1.000, né? Então, nada mais justo do que você conseguir, né, equilibrar esse percentual entre o inicial e o final. Eu estou falando aqui de contratual, né? Agora o cliente lá que me traz uma ação de 40 mil já é um pouco diferente. Por exemplo, se eu cobro uma entrada maior dele, por exemplo, se eu cobrei R$ 3.000 e 30% sobre o êxito, e ele fala, não, tá caro, eu não quero fechar desse jeito. Aí eu posso falar assim, então eu vou parcelar esses R$ 3.000 de um jeito que fica bom para você e mantenho o meu final. Não, eu não consigo fechar desse jeito, não tem como. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou reduzir a metade aqui do valor da entrada. Eu vou cobrar R$ 1.500, mas eu vou aumentar no final. Se eu estava cobrando 30, eu posso aumentar para 40, por exemplo. Aí o que o cliente faz? Às vezes ele nem acredita muito no resultado dessa ação, ou já acha que é um problema perdido que ele trouxe ali no advogado só para, né, tentar resolver. Mas aí, como ele não enxerga esse dinheiro final agora, muitos costumam fechar. Então é importante você, se você perder na entrada, você aumenta no final, ok? Não deixe de fazer isso. Lembrando que eu tento manter a entrada o máximo possível e parcelar para eu continuar girando o escritório. Por quê? Às vezes eu sei que a ação vai demorar mais de 2 anos. Eu sei que não vai ser fácil fazer um acordo na primeira audiência. Então, se eu parcelar ali, por exemplo, em 4, 6, 8 meses, pessoal, sinceramente, para mim não vai fazer tanta diferença, porque eu vou continuar recebendo ali por mês e ainda vou acreditar em um recebimento futuro, tá? Então, o parcelamento é muito importante. E você pode negociar ali tanto, né, por meio de boleto bancário, cartão de crédito. Então, todas essas formas de parcelamento, elas são bem-vindas no seu escritório, porque essa flexibilização é muito importante, né? O mercado ele fez isso. Por quê? Porque, bom dia pessoal, bom dia Denise, bom dia Sônia. Qualquer dúvida pode enviar aqui que eu tento responder vocês ao vivo, tá bom? Então o mercado ele trouxe os parcelamentos, por quê? Por que a gente financia carro hoje até em 60 meses, casas em 360 meses, celular em 5 anos. Eu nunca esqueço de um cliente que veio aqui com um celular financiado de 5 anos e no terceiro dia de uso ela deixou lá no armário da empresa e alguém furtou esse celular dela. A mulher queria morrer, mas, né, ela trouxe esse problema aqui. Eu falei, nossa, eu nem sabia que celular você conseguia comprar em 5 anos. Mas enfim, o pessoal hoje, eles não pensam muito no valor total, eles pensam no valor da parcela. Eu tenho certeza que vocês têm algum amigo que fala assim, nossa, eu vi uma televisão ali em 48 vezes de tanto. Ele só enxerga aquele valor por mês. Tem gente que parcela viagem, né? Vou viajar no final do ano, parcela em 2 anos. Aí ele está fazendo a viagem do ano seguinte, pagando aquela parcela da viagem. Enfim, o pessoal hoje eles gostam de se endividar. Então, se você, trazendo agora para o seu escritório de advocacia, não entrar nessa modinha de parcelamento, você está perdendo cliente. E perdendo cliente com razão, né? Imagina, você vai no escritório de advocacia, ele te cobra R$ 5.000, só te dá 2 opções, à vista ou em 2 vezes. E aí você vai no outro escritório e ele fala, não, 10% de entrada e o resto parcelado. Não, 20% de entrada, o resto vamos parcelar de um jeito que fica bom aqui para você. Qual que você fecharia? É bem provável que flexibiliza melhor essa entrada. Então, meus amigos, eu costumo dizer que o advogado ele tem que ter um sangue de vendedor mesmo. A única diferença é que a gente não deve fazer promoção, não deve ficar cobrindo oferta, porque eu acho que cada um tem seu valor,
né? Dependendo da fase atual que você está vivendo. E a gente também não deve entrar nessa modinha de ficar chamando as pessoas para ajuizar a ação. A gente tem que trabalhar de forma correta, de forma ética. Mas quando o cliente chegar na sua mesa com um problema para você resolver e para você fechar com ele, aí sim você vai colocar o seu preço de um jeito bacana. E se você não tem noção nenhuma de preço, aí sim vem a tabela da OAB para te ajudar com os valores mínimos, né, que você pode cobrar ali. Lembrando que mínimo não é máximo. Eu já vi, por exemplo, a tabela da OAB falando que eu tenho que cobrar lá R$2.000, R$2.500 e um divórcio. Eu falei, não vou cobrar menos de 4.000 não. E aí dá-lhe parcelamento, dá-lhe gatilhos mentais para o cliente fechar. Por que ele deve fechar comigo? Por que eu vou valorizar o serviço dele? Por que né, ele tem que fechar com o escritório? Eu costumo dizer lá no escritório que o cliente é a prioridade máxima e que o cliente ele deve ser bem tratado sempre. Então sempre antes do atendimento, durante o período que ele está lá no escritório e depois que ele sai do escritório, que seria o pós-venda, né? Então vamos dar algumas dicas aqui antes. O cliente chegou no seu escritório, meu amigo, bom dia, com aquela cara boa, né? Sem ter aquela cara de desânimo. A cara de desânimo, ela já pode influenciar diretamente no seu valor de honorários. Imagine se atendendo um cliente super feliz e com aquela cara tipo assim, tanto faz, tanto fez se esse cara fechar comigo, se essa mulher fechar comigo. Você pode ter certeza, a chance de você perder esse cliente é muito grande. Segunda dica aqui, imagine você atendendo um cliente oferecendo água, oferecendo café, oferecendo um chocolate e simplesmente um cliente chegando lá e você não oferece nada, fica calado, só querendo saber do caso dele. Às vezes você nem deixa ele desabafar outro assunto. Já tem grande chance de perder esse cliente também. Imagine você já não sabendo responder algumas dúvidas que o cliente tem ali. Meu amigo, sua parte profissional ela tem que estar super afiada também. O cliente ele tem que confiar em você naquele primeiro momento. Ele tem que sair de lá pensando assim, nossa, eu já fui em 5 advogados. Aquele quinto foi o que eu mais gostei de conversar. Eu tenho certeza que quem já foi atendido por algum médico já sentiu isso, né? Às vezes você tem que fazer uma cirurgia, você não quer ter a resposta só de um médico, você vai em 3. Não é aquele que te passa mais confiança que você vai querer fazer a cirurgia com ele? Então, nosso caso é muito parecido. Mostre o seu conhecimento, mostre por que você vai resolver o problema dele. Claro, sem garantias, né? Porque a gente não deve ficar falando o que vai e o que não vai acontecer. Porém, você fazendo esse processo de tratar o cliente bem do início ao fim, a chance de fechar é muito grande. E depois que fechar, continua. Liga para ele de vez em quando, sem ele precisar te ligar para perguntar sobre o processo. Mas eu tenho cliente demais. Meu amigo, põe a estagiária para ligar, põe a estagiária para mandar e-mail, para mandar WhatsApp. Você aos tempos vai delegando funções, né? Mas o cliente ele gosta de saber como o processo dele está, tá? Eu gosto muito de cadastrar o e-mail dos clientes no Push, que é um sistema automático de andamento processual. E cada movimento que tem aparece para eles lá. E muitos não entendem e acabam me ligando. Eu acho bom, porque aí eu entro no processo, dou uma olhada, converso com ele. Tô vendo seu processo aqui agora. Está acontecendo isso, isso e isso. O prazo médio para ter uma decisão aqui o mínimo é esse, o máximo é esse, mas vamos aguardar e tal. Então eu costumo prestar esses esclarecimentos durante a prestação de serviço. E o pós-venda é o seguinte: pós-venda é você continuar mantendo contato com ele depois, né? Através do marketing digital, através de e-mails, mandando um e-mail ali de feliz aniversário, ligando para ele desejando um feliz aniversário, às vezes mandando alguma mensagem, perguntando se está tudo bem. Por que a gente faz isso? Não é simplesmente o interesse por trás, é porque se a gente não manter um network com os nossos clientes, a gente está fardado a ele conhecer outro advogado e fechar com outro advogado, como já aconteceu comigo aqui.
né, de clientes virem aqui, ah, tá, eu tô com outro processo aqui. Eu falei, ah, mas por que você não fechou comigo? Ah, você sumiu e tal. Eu falei, nossa, eu tava numa correria aqui, realmente, eu não consegui, né, manter tanto contato. Parece que ele tinha me mandado uma mensagem, eu não tinha respondido. Acontece comigo? Já aconteceu. Teve uma época da minha vida aí que eu trabalhava, né, das 7 às 10 da noite, de segunda a sexta, e às vezes tinha que colocar as coisas em dia do escritório no sábado, no domingo. Ah, então não é só, né, ficar esperando o cliente bater na porta e deixar de trabalhar que vai ganhar dinheiro. Não, não, né? O dinheiro vem com trabalho duro. E isso eu fiz durante muito tempo e ainda faço. Então, é claro, depois que você fechar um bom contrato, o serviço está aí para você trabalhar. Imagina você fechando com uma grande empresa aí, uma empresa que tem 200 empregados, que está te pagando lá 30 mil por mês. Você acha que você vai ganhar 30 mil por mês e vai ficar quietinho em casa, né, gastando dinheiro? Meu amigo, você vai ter que ter toda uma organização interna para conseguir prestar um serviço de qualidade, né? Saber quantos advogados você vai ter para atender aquele cliente, quantos estagiários, o que cada um vai fazer, como que vocês vão se organizar para receber prazo, para ir lá na empresa, né, para organizar o seu dia a dia ali, as audiências, os recursos, enfim, isso é um trabalho já de gestão, né, um trabalho que você vai organizar e, é claro, já sabendo como você vai fazer antes de atender o cliente, porque como que você vai, né, cobrar um valor sendo que você ainda não sabe como você vai gerir essa prestação de serviço depois, certo? Então você já tem que saber, né, depois do contrato fechado, os caminhos. Respondendo a pergunta da Denise aqui, se eu perceber que meu advogado não está correndo atrás de resolver minhas coisas, eu posso mudar de advogado? Denise, você pode, tá? Mas antes disso, o advogado que vai assumir seu caso, ele tem que ver se isso realmente é verdade, porque eu já tive alguns casos parecidos com esse seu aqui, que o cliente disse isso e quando eu fui olhar lá, o processo estava no TRT, tinha 1 mês, sendo que o TRT demora aí, às vezes de 2 a 4 meses para julgar. Então eu costumo dizer que às vezes o Poder Judiciário demora e os clientes costumam achar que é culpa dos advogados, e não é, tá? Então seria um caso realmente de verificar se ele está deixando de andamentar seu processo ou não, porque o Poder Judiciário é muito demorado e isso acaba refletindo no nosso serviço. Mas você pode sim, você não é preso a nenhum advogado. O que acontece na prática é que quando você rescinde um contrato, você tem que pagar o que ele já executou, né? Então vamos imaginar que eu sou... Esses dias, olha o que aconteceu comigo. Até para essa aula aqui é interessante. Eu fiz uma petição inicial, bem feita. Fui na audiência inicial. Fiz a impugnação da defesa. Fui na perícia. Fui na audiência de instrução. E aí o juiz demorou pra caramba para julgar. 2 meses e nada, 3 meses e nada. Aí o cliente veio aqui e queria trocar de advogado, porque falou que eu não estava resolvendo o caso dele, sendo que o do fulano de tal já tinha sido resolvido, o outro ali também já tinha. Aí eu falei, cada juiz demora um certo tempo para julgar. O seu caiu numa vara mais enrolada, mas a gente tá só aguardando a sentença. Aí ele queria por tudo rescindir. Eu falei, beleza, vamos fazer a rescisão e vamos negociar o que eu já trabalhei. Aí no meu contrato de honorários, inclusive que eu quero compartilhar aí com quem, né, for fazer depois o curso Imersão Advogado, o curso Advogado 10K, que aí lá eu pretendo trabalhar o contrato de honorários em si com vocês. Lá está escrito que após a rescisão, todos os atos pagos ou todos os atos executados pelo contratado, que sou eu, deverão ser pagos de acordo com a tabela da OAB. Aí a tabela da OAB trazia lá, para fazer uma petição é R$1.000, para ir numa audiência é 400, para ir numa perícia é 600, para fazer uma peça avulsa, que seria impugnação, é, sei lá, 700. Aí eu somei tudo para ele, calculei a multa rescisória, que era o êxito que eu queria ganhar na ação dele, e ele não queria me pagar os R$7.000. E aí você vira, né, você acaba conseguindo aí um litígio com seu advogado, porque ele acreditava, né, no êxito final da ação. Então tem tudo isso para ser negociado, não é tão simples assim. É por isso que o cliente tem que pensar bem
antes de assinar o contrato e antes de fechar com o advogado, porque deve existir ali uma confiança. E essa parte de demora, né, de acordo com o Poder Judiciário, eu já deixo bem claro no primeiro atendimento, quando o cliente é pessoa física, tá? Porque quando geralmente é pessoa jurídica, quanto mais demora, melhor para eles, né? Porque aí eles enrolam mais para pagar. Bom, enfim, ainda sobre precificação, uma coisa que eu aprendi aqui no escritório também, que é bem legal para vocês aí, é saber calcular quanto que vocês ganham por hora, tá? E eu vou partir do princípio aqui que vocês já ganham 10 mil reais por mês, tá? Que é a intenção do evento aqui, Imersão Advogado 10K. Por exemplo, se você ganhasse 10 mil reais por mês hoje, é muito bom você calcular esse valor por hora. E se você considerar uma jornada de 8 horas por dia, você pega esses 10 mil e divide por 200 horas por mês. E aí você vai achar o valor da sua hora. Tá? Eu estou com um celular aqui. Se alguém puder fazer essa conta aí, por favor. Tá? Coloca aí, por favor, 10 mil dividido por 200. Vamos ver qual que vai ser o valor da hora aí do seu preço, né? E se você não ganha 10 mil reais por mês, você pode colocar dividido por 8, dividido por 5, dividido por 3, que aí você vai ter essa noção de quanto você ganha por hora. Em alguns serviços a gente cobra por hora também. Por exemplo, uma vez um cliente me ligou aqui e queria que eu fosse com ele tentar resolver um acordo aqui em um divórcio consensual. Eu falei para ele, cara, eu vou te cobrar por hora aqui, dependendo das reuniões que a gente tiver, dependendo, né, das reuniões que a gente tiver com o advogado dela. E assim ficou negociado. Aí no final lá eu falava, a gente ficou tantas horas conversando aqui. E aí passava o valor para ele, depois ele acertava comigo. Isso também, às vezes eu penso da seguinte forma, às vezes eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que, né, comparecer na empresa em outro município, ou tenho que ir aqui no interiorzinho aqui perto, resolver algum problema da empresa, ou até mesmo do empregado. Então eu costumo jogar esse valor da hora dentro do que eu vou cobrar dele, né, para executar um serviço. E aí eu volto a dizer, o seu valor inicial vai ser diferente, né, do valor que você vai cobrar depois de 3, 4, 5, 7 anos. Porque você vai, né, melhorando a sua autoridade aí no mercado e vai ganhando mais. E aí você já não vai querer ganhar aqueles valores, né, antigos que você cobrava. Até porque você já vai achar pouco, né? Eu confesso que no início eu cobrei pouco para conseguir a confiança dos meus clientes, mas é porque ninguém ainda confiava em mim. Ninguém tinha aquela confiança de falar, nossa, você é o melhor advogado, até porque meus concorrentes eram superiores a mim. E aí eu tinha que ter essa noção, tinha que entender que eu ainda não tinha criado essa autoridade para cobrar um valor de acordo com aquela condição minha, né? Então isso é muito normal acontecer, tá bom? Outra questão aqui, pessoal, quando a gente fala, mais pessoas entrando aí, bom dia, de contrato e honorários, eu dei alguns exemplos aqui de pessoa física e de pessoa jurídica, tá? Então, eu expliquei que quando a gente perde no início, a gente coloca no final quando é pessoa física. E empresa, uma questão que eu queria deixar bem clara aqui é que o valor da causa, às vezes a gente joga até um percentual em cima para saber quanto que a gente vai cobrar. Geralmente de 5 a 10%. Porque tem cliente que chega aqui com ações acima de 40 mil. Aí eu já começo a trabalhar esse percentual meu. Aí o que eu faço aqui? De 40 a 70 mil, eu costumo trabalhar o percentual de 10 a, por exemplo, 7%. E acima de 80 mil até, sei lá, 200 mil, aí eu já vou com esse percentual de 6 a 5%. Então, quando eu apuro o valor que eu tenho que receber, aí sim eu vou negociar aquele parcelamento que a gente disse para vocês aqui, que tem que ser o mais flexível possível. Porque quando você é flexível nesse parcelamento, o cliente não encara você como um empecilho para fechar aquele contrato.
tá? Então é muito importante. E detalhe, quando eu falo de empresa, pessoal, principalmente o primeiro contrato, é importante você fechar ele, porque isso gera mais clientes. Por exemplo, eu já tive um cliente aqui que eu falei, olha, eu vou cobrar 4.000 para fazer essa defesa sua. Aí ele chorou, eu fechei com ele por 3.200 e parcelei. E por que eu fiz isso? Eu falei, eu vou fazer nesse caso, mas com a intenção de mostrar o meu serviço para você trazer outros casos. E foi isso que aconteceu. E depois surgiu outro problema, depois ele indicou um outro empresário, depois ele queria resolver um problema pessoal dele. Ou seja, às vezes você perde um pouco ali na negociação, mas você ganha o cliente. E se você ganha o cliente, ele te indica outros clientes. Então isso vira, né, uma rotatividade bacana. E às vezes, né, é aquela história, de pouco em pouco a gente enche o pote. Então eu lembro que valeu a pena ter feito esse desconto aí para esse cliente, porque ele me indicou vários outros. E quando é pessoa física, eu também faço isso. Eu falo para ele, ó, eu ia cobrar 30% no final, mas como você é meu amigo, como você é indicação do fulano de tal, eu vou tirar 5%, ou eu vou tirar um valor X da entrada aqui. Mas não conta para ninguém não, porque é só para você. O que a pessoa sente com isso? Que eu fui, né, parceiro dela naquele momento. Por exemplo, eu ia fazer um parcelamento só em 4 vezes, aí fiz em 8. Ou seja, ela vai se sentir ajudada. E com isso, né, ela vai sentir a reciprocidade, ela vai sentir, né, um certo valor em você, porque você às vezes não pensou só no dinheiro, você pensou também na situação econômica dela ali naquele momento. E o que vai gerar? Mais clientes. Por exemplo, já tive pessoas físicas que passou um mês, me indicou outro cliente da mesma empresa que ele trabalhava, e aí esse outro cliente foi lá, me indicou mais 2, e aí de repente as testemunhas desses clientes me indicaram mais 2 cada testemunha. Entenderam? Então aí a gente vai gerando, né, a questão da rotatividade, que é o que a gente precisa para sobreviver. Então, como eu disse para vocês, o cliente ele deve ser tratado como um rei, como uma rainha. E quando você trata todos eles bem, consegue cobrar valores justos, consegue entender cada situação econômica, complexidade e tal, você consegue fechar esses contratos e aí seu escritório começa a girar. Né? Imagine, de todos esses clientes que eu fechei, uma hora vai sair a condenação em algum processo, uma hora vai sair algum acordo. Enquanto isso eu estou recebendo os contratuais parcelados. Enquanto isso as empresas que me contratam estão girando ali, né, aquelas negociações que eu fiz também de forma parcelada. Ou tem um contrato fixo mensal, que é algo que eu não disse aqui para vocês. Tá? Por exemplo, o cliente chega aqui com 10 ações trabalhistas para eu fazer a defesa. Quando o cliente chega com esse tipo de causa aqui, eu falo, olha, eu sozinho eu não consigo te atender porque são muitas audiências, né? Geralmente 2 em cada processo. Então, 20 audiências. Eu já faço aquela conta. Nossa, quanto que eu cobro por audiência? Quem que eu vou ter que chamar para me ajudar? Quanto que essa pessoa vai cobrar para me ajudar? Ou então, será que a minha equipe aqui vai dar conta de me ajudar, né, nessa nova demanda, ou eu vou ter que contratar mais alguém? Será que é melhor contratar um estagiário para me ajudar nesse caso aqui, por um período certo ou não? E por aí vai, a gente, né, imediatamente tem que fazer esse raciocínio. Nesse caso específico, o que eu fiz? Eu falei, olha, se eu fosse cobrar por ação aqui, as ações dele eram em torno aí de 4 a 40 mil reais. Eu falei, olha, nesses casos aqui eu cobraria por ação de 1.500 a 3.000 reais. Então, se a gente fosse somar tudo aqui, daria esse valor X. Mas vamos fazer o seguinte, não vamos fechar por ação, não. Vamos fechar em um valor mensal. E no valor mensal vai estar incluso o acompanhamento desses processos, comparecimento em audiências, suporte trabalhista para você não ter mais esses problemas. E eu ainda te dou um bônus, que é o comparecimento na sua empresa uma vez por semana. Aí o cara, uai, será que essa proposta é boa? Quanto que custa? Aí eu mostro para ele, ó, você ia ter que me pagar 30 mil. Se eu fosse parcelar aqui em 1 ano e meio,
um prazo razoável para acabar com todos esses problemas, ia dar esse valor por mês. Eu vou te fazer aqui por um salário mínimo e meio. E aí, eu não deixo o valor fixo em um salário mínimo e meio. Por quê? Porque às vezes a demanda diminui, às vezes a demanda aumenta. A tendência é a gente querer diminuir a demanda, porque a gente não quer que o empresário se lasque na história, a gente quer ajudar ele a não ter problema. Então, eu particularmente, quando eu estou lidando com assessoria jurídica aqui, eu coloco uma tabela progressiva e regressiva. Por exemplo, de 1 a 5 processos, eu cobro um salário mínimo e meio. De 6 a 10, 2 salários mínimos. De 11 a 15, 2 salários mínimos e meio. De 16 a 20, 3 salários mínimos. Então, esse valor pode, né, diminuir e aumentar de acordo com o número de ações. E quando não tiver nada, que um dia isso pode acontecer, se o empresário realmente quiser resolver o problema dele, o que vai acontecer? Você mantém ali, grande Allan Kardec, bom dia, beleza, meu parceiro? O Allan é um advogado que teve coragem de arriscar e hoje está aí na vida de autônomo, com certeza deve estar prosperando, porque ele era um rapaz sagaz, um rapaz que resolvia o problema, não deixava para depois não. Mas enfim, então essa tabela ela deve ser compensadora para você, né? Se você pensa, coloca lá só um salário mínimo e deixa lá para 20, 30 ações, você vai trabalhar de graça. Porque você vai ter que ter a ajuda de um colega ali, né, nas audiências, em alguma sustentação oral, para ir lá na empresa do cliente. Porque eu costumo dizer que a nossa agenda não é a gente que faz, é o Poder Judiciário. Tem cliente que fica até um pouco chateado comigo aqui e fala: pô, Gustavo, eu te contratei e aí você não foi na minha audiência. E às vezes no dia da audiência dele eu tenho uma sustentação oral, tenho uma outra audiência muito importante. Eu tenho um cliente muito chato que eu não posso deixar de atender. Então isso tudo já aconteceu comigo. Mas aí, se você se apresenta em equipe, né, com mais pessoas, eu acho isso importante. Porque eu sou da teoria que ninguém vai sozinho a lugar nenhum. E se você tem uma boa equipe que te representa, você vai muito mais longe. Porque você sozinho é difícil. É difícil. Eu cheguei à conclusão também que eu prefiro ganhar menos e ter vida pessoal do que ganhar mais e não ter vida, porque isso gera estresse, gera problema familiar, né? Gera desgaste emocional. Confesso que eu já passei por isso, tá? Principalmente ali no meu segundo, terceiro ano de advocacia, eu ralei igual um condenado, mas hoje eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão que todo mundo tem que ganhar um pouquinho, e se a outra pessoa ganhar um pouquinho, você está ganhando tempo. E esse tempo, ele é precioso na sua vida. E você também vai ter que ter suas prioridades, né? Às vezes, calculando ali dentro da sua agenda um período de lazer, né? Um período ali para sua saúde, um período ali para sua família. Porque eu vejo colegas aí, por exemplo, que trabalham de segunda a domingo. Ah, ele ganha super bem. Ok, mas e o outro lado da vida da pessoa? Isso que eu estou dizendo. Então, ele acaba ganhando bem e sendo uma pessoa infeliz, sendo que a ideia é ganhar bem e ser feliz, entendeu? Então essa é uma questão que você deve observar aí na hora de oferecer um serviço aí de assessoria jurídica, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês fizessem alguma pergunta aí, se tiverem alguma dúvida, tá? Porque a ideia que eu quis passar aqui hoje foram exatamente essas, tá? Para vocês lerem aí o artigo 36 do Código de Ética, entenderem que a tabela da OAB é só um norte para você interpretar esse artigo 36, tá? Do Código de Ética, e que dentro dessa interpretação você vai ter que entender cada caso que você vai fechar em seu escritório, de acordo com seu valor atual, sabendo precificar ali por hora, né? Como eu disse para vocês, pegando ali, né, a sua remuneração dividindo por 200, ou se você quiser dividir até por menos, né, se você quiser trabalhar só 4 horas por dia, você deveria dividir por 100, tá? E mostrando para o seu cliente ali que você está aberto à negociação, flexibilizando as formas de pagamento, e se você perder no início, você joga para o final. Então,
Assim você vai conseguir negociar sempre com seus clientes e vai receber um valor justo, um valor digno para você conseguir prosperar aí na advocacia. Porque quando você aprende a fazer isso, você vai receber dinheiro de todos os lados, né? E aí você vai ter que ter um outro fator importante, que é saber prestar o serviço. Eu costumo dizer aqui no escritório que às vezes é melhor falar não do que assumir um serviço e prestar um serviço de péssima qualidade. Então eu já neguei cliente por conta disso, até por não ter estrutura para atender o cliente ainda, ou até para não ter que deixar de ter aqui o meu tempo com a família, o meu tempo de lazer, etc. Porque vocês vão ver que isso também é de suma importância para a sua vida, né? Não adianta a gente viver só trabalhando, que vai dar problema, ok? Então é isso, pessoal. Queria deixar aqui meus agradecimentos por vocês terem participado dessa live de domingo. Ela também ficará gravada aqui no perfil aqui da página GP Advogados, e depois essa aula vai lá para a página do YouTube, tá? Gustavo Pascoal Advogados, para que vocês possam assistir aí mais vezes ou compartilhar com colegas advogados, tá? Para que todos possam prosperar na advocacia, e neste caso aqui com a aula, né, importante sobre contrato de honorários, e a parte mais técnica, que eu costumo dizer que são até os contratos de honorários, propostas de honorários, essa eu vou deixar para um momento futuro, que é onde eu estou preparando aí o material Advogado 10K, para que eu possa até fornecer esse material para vocês, que eu tenho aqui no escritório, porque eu costumo dizer que muda muita coisa, né? Então eu tive que ir aprendendo, né, com alguns erros que eu tive aqui, para ir alterando o meu contrato de honorários, minhas propostas de honorários, meus contratos de assessoria, e hoje eu costumo dizer que eles são bem melhores do que antes. E isso também vai acontecer com vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Coloquem em prática tudo que eu disse, tá? Se você ainda não tem a proposta, o contrato, algum contrato de assessoria, já comece a fazer. Imagine as possibilidades que você tem, porque quando o cliente chegar até você, você vai ter que estar pronto. Então já imagine aí como que vai ser seu parcelamento, como que vai ser, né, a sua possibilidade aí de contratar, a sua proposta, mostrando, né, a sua equipe, etc. Então é por aí. Ó, meu amigo Allan Kardec disse: excelentes ponderações, é muito difícil precificar nossos honorários no início, também passei por isso, parabéns aí, muito rica a sua aula. Ó, valeu, meu amigo, é isso aí. No início a gente sofre muito, a gente sabe que a tabela do OAB ela não consegue nos dar esse norte, mas se você tiver aquele feeling de vendedor, aquele entender as circunstâncias, o problema, o seu tempo, o seu valor, né, o seu trabalho, aí você começa a entender melhor. E nada melhor do que o tempo para te ensinar, né? Às vezes você vai errar no início, na segunda vez, na terceira, mas a partir da terceira eu já acho que não vale a pena errar, tá? E quando a gente fala em contrato, né, a nossa colega até falou: não, mas eu posso rescindir o contrato? Pode. Eu já vi grandes escritórios rescindindo contratos aí que eles ganhavam 30, 40 mil por mês, mas por quê? Porque não estava sendo um contrato vantajoso. Então a gente não é preso a nenhum cliente, isso é importante falar. E se você está insatisfeito com algum cliente, nada melhor do que uma rescisão contratual para você, né, conseguir aí bons clientes. Coisa que eu já fiz também, né? Aquele cliente que te suga demais e quer pagar pouco, eu mando embora. Eu falo: eu quero é minha paz espiritual, eu quero é clientes que me pagam, mas que reconheçam o meu valor. Então isso também é importante. Fechou, pessoal? Então, um forte abraço aí e até a próxima aula do nosso evento Imersão 10K, que vai até terça-feira, viu? Quem não entrou no grupo de WhatsApp ainda, é só entrar no link da bio aí, que vai parar lá no grupo, e lá a gente passa mais informações, passa o material em PDF das aulas, tá? E passa o cronograma, bem como o link da playlist que a gente já fez com todas as aulas aí do evento Imersão Advogado 10K. Até mais e um forte abraço.